Vamos lá começar. Só para lembrar, ontem a gente deu início, né? Viu alguns assuntos, mas a gente também deu início ao que a gente vai dar continuidade hoje, que são as doenças de prevalência local. E a gente viu tuberculose e hanseníase, né? A gente viu que a tuberculose ela é uma doença altamente infecciosa, é causada pelo Mycobacterium tuberculose, certo? O mecanismo de transmissão dela é por meio de inalação de aerosóis, ou seja, pela parte respiratória, salvo raríssimas exceções, como a TB congênita, né, que é transmitida já, o bebê já nasce com, a pessoa já nasce com a tuberculose, e também algumas exceções como a tuberculose com a baciloscopia negativa, né. Sintomas pulmonares, geralmente, né, os sintomas da TB pulmonar é tosse produtiva ou não, de 2 a 3 semanas, né, essa tosse geralmente tem esse período de duração. Geralmente existe uma febre vespertina, emagrecimento, sudorese noturna. Então, essa pessoa que está infectada pelo vírus da tuberculose, né, aliás, pelo Mycobacterium tuberculose, por esse bacilo, essa pessoa apresenta tosse, ela transmite também ao falar, ao espirrar, ela também vai estar fazendo a transmissão desse bacilo, que é o bacilo de Koch. Também pode ser transmitido pelo escarro, né? Geralmente é importante fazer uma busca ativa na comunidade para identificar casos assintomáticos, né? Aliás, casos sintomáticos respiratórios. A pessoa apresenta a tosse, apresenta uma tosse produtiva ou não, já faz umas 2, 3 semanas, a família relata, a comunidade relata. Então, é importante fazer essa busca ativa desses sintomáticos e nessas pessoas fazer a coleta de 2 baciloscopias para ter certeza que essa pessoa está infectada. E aí tem o diagnóstico laboratorial, né, baciloscopia, cultura, teste rápido molecular, e tem também os testes clínicos, que são exames de imagem, como raio-x de tórax, e exames histológicos, né. E além disso, nós temos o método auxiliar, que chama-se PPD, né, o derivado proteico purificado, que é feita a leitura dessa pele, né, fica quando está infectado, a pele fica tipo com um aspecto de casca de laranja. Então, é feita essa leitura, né, de quantos centímetros aparece, e aí é dito se a pessoa está ou não infectada. É feito o tratamento da tuberculose, a tuberculose tem cura, é feito com rifampicina, isoniazida, pirazinamida e etambutol. E aí a gente entra em hanseníase, né, que fala sobre o Mycobacterium leprae, né, que é o causador da hanseníase. É um bacilo álcool-ácido resistente, ele é um parasita intracelular obrigatório e infecta principalmente células nervosas, né, nervos periféricos, como as células de Schwann. E aí a hanseníase, ela também é transmitida pela questão respiratória, tá? Ela não é transmitida por meio de contato. Então, por pegar nessa pessoa que está doente de hanseníase, por compartilhar de copos, assim, de tato, não é transmitido. É transmitido pela questão respiratória e a longo prazo, tá? Então, tem uma alta infectividade e uma baixa patogenicidade, tá? A hanseníase. E aí, ela também tem vários tipos, né? Ela pode ser paucibacilar, quando tem apenas um bacilo, ou multibacilar, quando tem vários bacilos. Essa doença, ela progride lentamente, por um período de incubação que pode levar até 3 anos. A hanseníase, assim como a tuberculose, ela também é uma doença que tem cura, e aí atinge todas as idades, todos os sexos, e deixa incapacidades, deixa deformidades, a depender do tipo, né? Como a gente já viu na aula passada, nós temos os tipos de hanseníase indeterminada, tuberculoide, dimorfa e vircoviana. A indeterminada é a forma mais branda, inicial, né, que geralmente tem uma lesão só e de cor clara, e dessa lesão também pode desenvolver distúrbios de sensibilidade. Na tuberculoide é uma forma também da doença, porém benigna, tem uma alta resistência a esse bacilo, tem poucas lesões ou únicas, geralmente elas são papulosas ou nodulares, e também desenvolvem a falta de sensibilidade nas lesões. A dimorfa é uma forma indeterminada, né, geralmente
ela tem uma variedade grande nas lesões, geralmente são lesões cutâneas com placas ou nódulos eritema acastanhados. A vircoviana é a forma mais grave da hanseníase, tá? Tendo lesões infiltradas e até mesmo nódulos. Geralmente essas infiltrações ocorrem na face, nos pavilhões auriculares, certo? E nos pavilhões eles são denominados de hansenomas. O diagnóstico é feito por meio de anamnese e exames dermatoneurológicos, a parte da clínica epidemiologia, né? E a parte laboratorial é feita por meio de baciloscopia e histologia. A hanseníase é feito o tratamento através de rifampicina, dapsona e clofazimina. E aí, só para a gente dar uma introdução, né, nas doenças de prevalência local. E aí, agora a gente entra na aula de hoje, onde a gente vai começar a ver pela raiva humana. Deixa eu dar um zoomzinho aqui. Só ajeitar pra gente. Pronto. Um pouquinho maior. E a gente começa pela raiva, né? E aí o agente etiológico, ou seja, aquele que causa a doença da raiva, pertence à família da Rhabdoviridae e do gênero Lyssavirus. Né? A sua sinonímia, ou seja, os nomes com que também essa doença é conhecida, nós temos encefalite rábica, que é uma inflamação do encéfalo, ou a hidrofobia. Então, pessoas que têm a raiva, que possuem o vírus da raiva, quando é oferecido a água para ela, ou quando ela vê água, ela sente medo, ela sente repulsa, então ela tenta se afastar desses locais ou de alguém que oferece água para ela. Isso, hidrofobia. Aceitar aqui, alguém pediu para entrar. Professora, não está aparecendo para mim, não. Não está aparecendo. Gente, diga desde o começo, pelo amor de Deus. Senão eu vou ter que voltar tudo. Pera. O que vocês não estão vendo essa tela aqui de agente etiológico, sinônimo de raiva humana? Não, não. Sobre a raiva, a gente não tá vendo esse conteúdo. Coisa, mas eu não sei o que é. É, Não, desde a última aula que isso acontece. tá na página ainda continua. Eu anoto, tô fazendo as anotações aqui na apostila, nem me liguei de comunicar também. Estão vendo? Agora tá aparecendo. Agente etiológico. Agora tá aparecendo. Vocês veem quando eu troco os slides? Tá aparecendo agora sim, Cris. Para mim tá. A gente vai ver agora, a gente já viu na última aula sobre tuberculose e hanseníase, tá? Doenças de prevalência local. Hoje a gente vai começar vendo raiva, tá? A raiva, o agente etiológico dela, pertence à família Rhabdoviridae do gênero Lyssavirus. A sinonímia dela, ou seja, como ela também pode ser conhecida além de raiva, pode ser chamada de encefalite rábica ou hidrofobia. A encefalite rábica seria uma inflamação do encéfalo e a hidrofobia seria a repulsa pela água, né? Se é oferecido a ela ou se ela vê água, ela acaba se afastando, tendo uma sensação de repulsa, porque ela está com o vírus da raiva inoculado nela e ela sente essa sensação de hidrofobia, né? O medo da água. O reservatório, né, da raiva, do vírus da raiva, são apenas mamíferos. Então, apenas mamíferos transmitem e são acometidos por esse vírus da raiva. O modo de transmissão é pela penetração do vírus contido na saliva do animal infectado, que pode acontecer por meio de mordedura, de arranhadura, de lambedura, ou ainda de lambedura de mucosas e ou pele lesionadas. Então, se um animal acaba lhe mordendo, arranhando, ou lambendo mucosas desse indivíduo, ou se, por exemplo, lambeu uma pele que já estava com uma lesão, e esse animal estava infectado pelo vírus, então pode ser feita a transmissão por meio da saliva infectada desse animal.
Período de transmissibilidade nos cães e gatos. Aqui refere-se cães e gatos, porque os cães e gatos, eles são os animais mais acometidos, são os animais que mais transmitem a raiva, certo? Mas além deles, também existem outros animais, como cavalos, vacas, porcos, animais silvestres, como raposa, certo? Gatos do mato. E mesmo esses animais sendo domiciliados, eles ainda podem estar fazendo essa transmissão e também sendo acometidos. Mas aqui eles trazem na literatura que cães e gatos, porque são esses que mais transmitem e mais são acometidos. Então, nos cães e gatos, a eliminação desse vírus pela saliva ocorre entre 2 e 5 dias antes do aparecimento dos sinais clínicos e persiste ao longo da evolução da doença. Esse período de 2 a 5 dias, ele pode ser estendido por até 10 dias, tá? Que é o período que geralmente é pedido para se observar o animal após ocorrer esse agravo, essa lesão nessa pessoa, por exemplo. Então, o período de 2 a 5 dias é apenas o período de transmissibilidade e se dá 10 dias para uma observação geral desse animal. Por quê? Porque pode ser que esse animal tenha mordido, essa pessoa tenha arranhado, mas ele ainda não apresenta nenhum sinal, nenhum sintoma. Então, ele não está ainda nesse período de 2 a 5 dias que ele já está apresentando sintoma. Então, por isso se dá 10 dias. Pode ser que esse animal que não estava apresentando nenhum sintoma, nesses 10 dias apresente, ou pode ser que ele continue não apresentando, ou pode ser que esse animal desapareça, que esse animal não é seu, que você não consiga observar. Então, dá-se esse período de 10 dias para fazer a observação do animal, assim como da pessoa também. E aí, esse período de 2 a 5 dias é o período de aparecimento de sinal clínico no animal. E aí existem os métodos de diagnóstico da raiva humana, né? Através de tecido ou de fluido. Por exemplo, a saliva. Para fazer o diagnóstico na saliva, serão coletados 2 ml de saliva, né? E seriam coletas diárias durante uma semana. Todo dia durante uma semana, até o segundo dia de envio ao Instituto Pasteur. Então, geralmente, as instituições, né, os locais que fazem as coletas, eles têm 2 dias na semana que eles enviam essas coletas para esse instituto poder analisar e dar o diagnóstico. Então, essa saliva seria coletada durante a semana, todos os dias, até o segundo dia de envio para esse local, para fazer a análise. O LCR, que é o líquido cefalorraquidiano, ele também será coletado 2 ml, 2 coletas durante a semana, né? Então, enquanto que a saliva seria coletada todos os dias diariamente, né? O LCR são apenas 2 coletas que são enviadas na segunda e na quinta-feira. Segunda e quinta-feira são os dias que geralmente os locais de coleta enviam para esse instituto, né? É um padrão de dias. Mas tem outros locais que podem enviar na terça, na sexta, né? Geralmente se usa a segunda e a quinta-feira para estar enviando as coletas. Então, o líquido cefalorraquidiano, 2 ml, 2 coletas durante a semana, envia na segunda e na quinta. O soro, 2 ml, 2 coletas durante a semana, na segunda e na quinta é enviado. Folículo piloso é coletado de 0,5 a 1 centímetro, né? De meio a 1 centímetro cúbico, serão 2 coletas também, durante a semana, enviado na segunda e na quinta, e também é realizada a coleta do imprint de córnea, serão coletadas 5 lâminas, mas apenas uma coleta será feita. Esses são os métodos para fazer o diagnóstico da raiva. E aí existem algumas medidas de controle e de prevenção também da raiva, né? Nós temos a vacina antirrábica, o soro e a imunoglobulina humana, certo? A vacina antirrábica, ela vai ser administrada em indivíduos expostos à doença ou em pessoas que, por força de suas atividades ocupacionais, estão permanentemente expostas ao risco de infecção pelo vírus. Então, a vacina ela vai ser aplicada tanto em pessoas que foram expostas, ou seja, um cachorro ou um gato acabou mordendo, independente de como seja esse animal, ela foi exposta de alguma forma, então ela vai ser vacinada, e também a pessoas que, por força de suas atividades ocupacionais, sempre por causa do seu trabalho, está sempre em um meio com animais que pode estar acontecendo, né, que tem o risco de ser infectado pelo vírus. Então, pessoas que já foram expostas
ou pessoas que, por causa de seu trabalho, acabam estando expostas a um risco permanente, também podem ser vacinadas. O soro antirrábico, ele já vai servir como uma profilaxia após a exposição ao vírus. Então, se realmente foi exposto ao vírus rábico, vai, além da vacina, também receber o soro. E a indicação do soro vai depender da natureza dessa exposição e das condições do animal agressor. Então, se foi uma exposição mais grave, se foi mais profunda a lesão, se atingiu periferia de membro. Então, depende da natureza e da exposição da lesão, né? E também das condições desse animal. Se esse animal passou os 10 dias bem, se ele não apresentou nenhum sinal e sintoma, se esse animal morreu, se esse animal simplesmente sumiu. Então, tudo isso é avaliado para também aplicar o soro. Não aplica o soro logo de cara. E, além disso, nós também temos a imunoglobulina humana hiperimune antirrábica. Então, ela é indicada em situações específicas, como, por exemplo, uma ocorrência de casos, na verdade, anteriores à hipersensibilidade. Então, foi um caso que a pessoa tomou uma vacina antes, já tinha acontecido um episódio desse antes, né, anteriormente. A pessoa tomou apenas a vacina, mas desenvolveu uma reação alérgica, teve algum tipo de hipersensibilidade, tanto à vacina quanto ao soro, e aí, da próxima vez que isso acontecer, já não usa vacina nem soro, usa a imunoglobulina humana. Se de outra vez já usou a imunoglobulina, mas foi uma imunoglobulina de origem equídea, então, dessa vez, já pode utilizar a imunoglobulina humana. E se por algum acaso essa pessoa, esse indivíduo, já tem contato frequente, principalmente com equídeos, por exemplo, né, nos casos de veterinários, ou mesmo por lazer, essa pessoa também pode utilizar, né, receber a imunoglobulina humana hiperimune. E aí nós temos um esquema profilático, né, que é o que a gente já viu, só que é importante também a gente fixar, né. Esse esquema profilático, né, vai ser realizado a depender de quê? Do tipo de exposição, né, se foi uma mordedura, uma lambedura, uma arranhadura, a depender da gravidade da lesão, né, se é uma lesão, se foi leve, se foi grave, se atingiu membros mais periféricos, face, ou se foi apenas o tronco, né, o local da lesão também, como eu já vinha falando, a questão de tronco, membro, se foi mais na periferia, por que eu falo mais na periferia, em polpas digitais, em face, em planta de pé? Porque o vírus da raiva, ele tem uma tendência, né, às células neurológicas. Então, essa parte periférica atinge mais rápido o cérebro. Condições do animal, né, se esse animal está apresentando algum sinal e sintoma, se ele desapareceu, se ele está conseguindo ser observado, e de acordo com a evolução clínica desse animal, se durante esse período de observação ele apresentou ou não sintomas, se ele pôde ser observado, se ele continuou vivo ou se ele morreu dentro de 2, 3 dias. E aí nós vamos ver agora as gravidades dos acidentes, que eles podem ser acidentes leves e acidentes graves. Os acidentes leves, né, são ferimentos superficiais, pouco extensos, geralmente é um ferimento em tronco, em membros, exceto em mãos, polpas digitais e plantas dos pés, né, porque aí já seria um acidente grave, porque o vírus teria uma capacidade de chegar mais rápido ao cérebro. Então, ferimento superficial, pouco extenso, geralmente úmido, em troncos e membros, acidente leve. Pode acontecer em decorrência de mordedura, arranhadura, ou mesmo por unha ou por dente desse animal, desde que seja superficial, pouco extenso, e que não atinja a polpa digital, planta do pé, tá? E aí pode acontecer por lambedura de pele, com lesões superficiais. For lesão superficial, mesmo que aconteça a lambedura dessa lesão, mas ainda assim seria um acidente leve por ser superficial a lesão. Os acidentes graves geralmente acontece quando a lesão é em cabeça, face, pescoço, mão, polpa digital ou mesmo planta do pé, como eu já falei, porque o vírus tem uma afinidade maior com as células nervosas. Se também, mesmo que não seja nesses membros, mas forem ferimentos profundos, múltiplos ou extensos, seja ele em qualquer região do corpo, vai ser um acidente grave,
né? Então, não importa se foi em cabeça, em mão, em pé, em tronco, se foi um ferimento profundo, ou múltiplo, ou extenso, é considerado um acidente grave. Lambedura de mucosas também é grave. Lambedura de pele, que já existe, é uma lesão grave. Ferimento profundo causado por unha de animal. E qualquer ferimento causado por morcego também será considerado um acidente grave. Aí nós temos as condições do animal agressor. Se for um cão ou um gato com suspeita de lesão no momento da agressão. Então, por exemplo, você sofreu uma mordedura ou uma arranhadura, mas no momento da lesão, esse gato, você não sabe se ele está ou não, né? Ele apenas está suspeito, ele não apresenta sintoma, você é seu gato, por exemplo. Então, no momento da agressão, ele era apenas suspeito, ele pode ou não estar com raiva. Se o cão ou o gato estiver clinicamente suspeito de raiva no momento da agressão, então já é outro caso. Então, esse gato já apresenta um sinal e sintoma, ele já é um animal suspeito e aconteceu essa agressão, essa lesão com esse indivíduo. O cão ou o gato desapareceu ou morreu, né? Também é uma condição agravante. Animais silvestres, inclusive os domiciliados, como morcego, mico, macaco, raposa, guaxinim, coati, gambá, roedores silvestres, cachorro do mato, felídeos selvagens, entre outros. Então, infelizmente, tem pessoas, tem gente que tem a mania ou tem o costume, em alguns locais, de criar esses animais como se fossem animais domésticos, né? Cria morcego, cria o macaco, cria cachorro do mato, gado do mato. Então, tem gente que trata os animais como animais domésticos, mas não é por isso que eles vão deixar de transmitir ou de se contaminar pelo vírus da raiva. E aí, se for algum desses animais, né, no caso, é também considerado algo grave. Animais domésticos de interesse econômico ou de produção, como bovinos, suínos, equinos, caprinos, entre outros, também são acometidos e também podem fazer a transmissão desse vírus. E aí nós temos o esquema de profilaxia da raiva pós-exposição, que tanto pode acontecer por via intramuscular como por via intradérmica. Se for por via intramuscular, será uma dose de ou meio ml ou 1 ml, dependendo do fabricante. Tem fabricante que recomenda meio ml, tem fabricante que recomenda não, depende de onde vier. Enfim, a dose que vai ser tomada. A aplicação é profunda e onde vai ser aplicado? No deltoide ou no vasto lateral da coxa, mas não se deve aplicar no glúteo. Em crianças de até 2 anos, é aplicado no vasto lateral da coxa. Então, geralmente... Ai, meu Deus. Deixa eu parar aqui, porque meu computador vai morrer. Ressuscita ele aí. Deu tempo não, eu acho. O bichinho morreu. Maria, voltei. Vamos lá, deixa eu voltar aqui. Vocês continuam vendo direitinho? Passando também? Tá, passando bem. Vamos continuar, então. Sim, aí ele pode ser tanto por via, o esquema profilático, tanto pode ser por via intramuscular, como via intradérmica, meio ml, 1 ml, dependendo do fabricante. A aplicação pode ser no deltoide ou no vasto lateral da coxa, nunca no bumbum, né, nunca no glúteo. E em crianças até 2 anos é aplicado no vasto lateral da coxa. Pode ser em até 4 doses da vacina inativada nos dias 0, 3, 7 e 14. Pode ser até 4. A gente vai ver mais na frente que, a depender do caso, pode ser nenhuma dose, pode ser 2 doses, pode ser 3 doses.
pode encerrar no meio do esquema, depende dos casos. Então, por via intramuscular, 4 doses nos períodos de 0, 3, 7 e 14 dias. No dia que a pessoa toma, é o dia 0. Aí, no dia seguinte, conta 1, 2, 3, para poder aplicar no terceiro dia. E assim vai, no dia 0, 3, 7, 14. Isso na via intramuscular. A via intradérmica pode ser, a dose aplicada é 0,1 ml, tá? Então, veja que na dose de intramuscular é de 0,5 a 1 ml. Na intradérmica é 0,1 ml só, tá? Então, a aplicação na via intradérmica é somente nos braços, na inserção do músculo deltoide, tá? E aí não deve também ser aplicada no glúteo. A diferença da intradérmica para a intramuscular são duas, né? Além de ser intradérmica. Nós vamos ter um aprazamento diferente, né? Porque será no dia 0, 3, 7 e 28. Então, existe um espaçamento maior do 7º dia para o 28, né? Que no intramuscular é de 7 a 14 dias. E também com relação às doses. Então, no dia 0, se aplica 2 doses. Então, são 0,2 ml, 0,1 em um lado do braço e 0,1 no outro. Então, são 2 doses em 2 locais diferentes, certo? E aí, são 4 dias, 4 vezes, porém, em cada dia se aplicam 2 doses em locais distintos. E aí a via intradérmica, ela não é recomendada para pacientes imunodeprimidos ou que estejam utilizando o medicamento de cloroquina, por não proporcionar uma resposta imune adequada. Pronto, e aí a gente vai ver como é que a gente faz a profilaxia, como é que a gente trata, como é que a gente leva esse caso de acordo com a situação. Então, primeiro a gente vai ver situações de acidentes leves e depois de acidentes graves. Por exemplo, acidentes leves, mas que o cão ou o gato não tem suspeita de raiva no momento da agressão. Estava lá brincando com seu animal e ele acabou lhe mordendo por alguma coisa que você fez, ou você ia passando, seu gato tacou tua perna brincando e acabou lesionando. Então, se o seu gato ou o seu cachorro ou o seu animal naquele momento não estava suspeito de nada de raiva, então você vai fazer o quê? Lava com água e sabão, observa o animal durante esses 10 dias, após esse acontecimento, após essa exposição. Se o animal permanecer sadio durante esse período de observação, a gente encerra o caso. Se por algum acaso esse animal morrer, desaparecer ou se tornar raivoso dentro desse período de 10 dias, é administrado as 4 doses de vacina, no intervalo de 0, 3, 7 e 14, né, via intramuscular. Então, o acidente foi leve, né? O animal não apresentou nenhum sintoma durante 10 dias, não precisa aplicar nada. Encerra o caso. Se por algum acaso esse animal que não tinha nenhum tipo de sintoma, que estava bem no momento da agressão, ele morrer nesse período de 10 dias, desapareceu, se tornar raivoso, aplica-se as 4 doses, né? 0, 3, 7, 14 dias. Ainda sendo leve, mas se esse animal ele for clinicamente suspeito, ou seja, ele já apresentar algum sintoma de raiva no momento da agressão, lava com água e sabão, inicia o esquema profilático com 2 doses no dia 0 e no dia 3, e faz a observação desse animal num período de 10 dias, depois desse período de exposição. Se a suspeita de raiva for descartada depois desses 10 dias de observação, suspende o esquema e encerra o caso. Então, veja, ele não apresentou nenhum tipo de sintoma, nenhum tipo de sinal, está bem durante esses 10 dias, tomou 2 doses por profilaxia, mas pode encerrar o caso. Porém, se o animal morrer nesses 10 dias, desaparecer, se tornar raivoso, é importante completar o esquema, né, no sétimo dia, que pode acontecer entre o 7º e o 10º, e uma 4ª dose no 14º dia. Isso para acidentes leves, lembrem. Acidentes que não atingem planta de pé, não atingem polpa digital, tá? São outros membros, são acidentes leves, que não foi profundo. Então, aconteceu um acidente leve com um gato ou um cachorro ou um animal clinicamente suspeito, lava com água e sabão, aplica 2 doses,
Espera os 10 dias, não aconteceu nada, encerra o caso. Aconteceu, morreu, desapareceu, se tornou raivoso, conclui o esquema com mais 2 doses. Ainda em acidente leve, mas o cão ou o gato está raivoso, desapareceu ou morreu logo após a exposição, ou é um animal silvestre, inclusive domiciliado, ou de interesse econômico ou de produção, como o vaca, como cavalo, porco. Então, é um desses animais, se tornou raivoso após a exposição, desapareceu ou morreu, tudo isso após a exposição, lava com água e sabão, inicia imediatamente o esquema com as 4 doses, né, nos dias 0, 3, 7 e 14, por via intramuscular, tá? Então, o acidente foi leve, mas o animal, após a exposição, se tornou raivoso, desapareceu, morreu, ou então era um animal silvestre ou de produção, faz-se o esquema com as 4 doses. E aí a gente entra nos acidentes, nas situações de acidentes graves, né? Acidente grave, né? Acidente grave foi em planta de pé, foi em polpa digital, foi na face, foi no pescoço, né? Enfim, foi nesses locais, ou em qualquer outro local, desde que seja uma lesão profunda. Então, foi um acidente grave, mas o cão, ou o gato, ou o animal não tem suspeita de raiva no momento da agressão. Foi num local que torna um acidente grave, mas o animal não está suspeito no momento. Então, lava com água e sabão, inicia o esquema profilático com 2 doses, no dia 0 e 3, e observa o animal durante 10 dias. Se a suspeita de raiva for descartada nesses 10 dias, suspende o esquema profilático. Se por algum acaso esse animal vier a morrer, desaparecer, se tornar raivoso, aí a gente dá continuidade ao esquema profilático, administrando também o soro e completando o esquema de até 4 doses. Então, veja que aqui, por ser um acidente grave e por se confirmar ou por se ter esse animal morto ou desaparecido, a gente, além de completar o esquema das 4 doses, administra também o soro para complementar o esquema. E aí, aplica, para terminar o esquema das vacinas, aplica no 7º, né, entre o 7º e o 10º dia, e a 4ª no 14º dia. Porém, se for um acidente grave, naquelas situações que a gente já sabe, mas esse cão, esse gato está clinicamente suspeito na hora, no momento da agressão, lava com água e sabão, já inicia o esquema com o soro ou com a imunoglobulina e as 4 doses da vacina, 0, 7 e 14. Observa o animal durante os 10 dias após a exposição. Se a suspeita de raiva for descartada após o 10º dia, suspende o esquema profilático e encerra o caso. Se esse animal, mais uma vez, morrer, desaparecer, se tornar raivoso, completa o esquema com as 4 doses. Né? E aí já aplicou no 0 e no 3, e aí só termina de aplicar no 7º, entre o 7º e o 10º e o 14. Porém, se for um acidente grave e esse animal já se apresentar raivoso, ou após o acontecimento ele desaparecer ou morrer, ou for um animal silvestre, inclusive os domiciliados, ou se for um animal de interesse econômico de produção, a gente vai lavar com água e sabão e inicia imediatamente o tratamento profilático com soro ou imunoglobulina e as 4 doses da vacina administradas nos dias 0, 3, 7 e 14. E aí a gente encerrou a raiva e a gente vai ver agora a parte de infecções sexualmente transmissíveis. Daí a gente começa com o HIV, certo? O HIV, ele tem sua transmissão por via sexual, sanguínea, vertical, pelo leite materno, certo? O seu diagnóstico pode ser feito por meio de exames, como, por exemplo, o ELISA, a imunofluorescência indireta, o Western blot, imunoblot, testes rápidos, além de testes moleculares, né? O tratamento é feito por meio da medição de carga viral, né, do RNA viral do plasma, se estiver menor do que 50 cópias por ml, ou se ele estiver indetectável, certo?
E aí, esse tratamento, ele também é feito com base nas células de LTCD4, né, que são os linfócitos, as células de defesa do organismo. E aí, se esses LTCD4+, se essas células tiverem entre 800 até 1.200 células por milímetros cúbicos, essa pessoa está normal. Porém, se ela tiver abaixo disso, já é considerado uma infecção. Tem literatura que considera até 500 células ainda normal, porém, abaixo de 500 já é considerado que essa pessoa esteja infectada por esse vírus. Então, são as células de LTCD4, dependendo de como elas estiverem, que se determina um diagnóstico, né, de HIV ou não. E aí, uma característica dessas pessoas que têm HIV é justamente a lipodistrofia. E essa lipodistrofia é caracterizada pelo acúmulo de gordura ou pela perda de gordura. Geralmente, o acúmulo de gordura acontece em abdômen, costas, pescoço, nuca. E a perda de gordura acontece geralmente nos braços, nas pernas, nádegas e face. Aí eu trouxe para vocês algumas imagens que vocês podem estar observando. E aí a gente consegue observar bem direitinho a falta de gordura, né? Na face, nos braços, nas pernas. E o acúmulo de gordura na parte lombar, na parte de pescoço, tá? Então, a lipodistrofia é uma característica desses pacientes que possuem ou que estão infectados pelo vírus de HIV. E aí existem as fases de infecção pelo HIV, aguda, latência clínica, síndromes, ou a parte de sintomática inicial e a AIDS propriamente dita. A fase aguda, ela acontece justamente nas primeiras semanas de infecção, até que aconteça a soroconversão. Esse período é chamado de janela imunológica. E que essa janela imunológica é o tempo que o vírus do HIV vai levar para se manifestar no organismo e só então conseguir ser feito o diagnóstico. Então, o tempo que o vírus leva até manifestar os sintomas, esse período é chamado de janela imunológica. E aí tem o período de latência clínica, certo? Que esse período de latência clínica é o período de interação, acontece uma alta interação das células de defesa e uma alta mutação dos vírus. Então, existe nesse momento, as células de defesa estão tentando combater, por isso existe essa alta interação dessas células, tentando combater esse vírus, e o vírus apenas se mutando cada vez mais. Então, nesse período de latência clínica, o exame clínico vai ser normal, ou seja, por mais que faça os exames não vai apontar nada, a não ser pela linfadenopatia que pode persistir, que é justamente essas imagens que eu trago aí embaixo, tá? Que é o inchaço, o edema nesses linfonodos. Então, esse edema nesses linfonodos é algo que é perceptível, algo que permanece por bastante tempo, mesmo os exames dando negativo, tá? Então, a pessoa está no período de latência clínica ainda. A sintomática inicial, né, do HIV é quando vai existir uma redução acentuada dos linfócitos TCD4, né, que são as células de defesa, e quando esses linfócitos TCD4, eles vão apresentar níveis entre 200 e 300 células por milímetros cúbicos. Então, está entre 200 e 300 quando faz a contagem dos linfócitos. Então, aí já é uma sintomatologia inicial de infecção pelo HIV. Na AIDS propriamente dita, né, quando a infecção já está realmente instalada, surgem infecções oportunistas, né, justamente por causa dos LTCD4, por causa dos linfócitos que estão muito baixos. Então, na sintomatologia inicial, a gente já vai encontrar entre 200 e 300 células. Quando a pessoa já está realmente com a AIDS, essas células de TCD4, elas já vão estar abaixo de 200. Então, essa pessoa está muito debilitada. Então, nesse momento, surgem aí as doenças oportunistas, como tuberculose, como neurotoxoplasmose, que vai atingir o cérebro, neurocriptococose, citomegalovírus, que é também da família do herpes,
assim como a pneumocistose. Então, surgem nesse momento, por já estar com as células de defesa em um nível muito baixo, extremamente baixo, né, abaixo de 200 células, surgem aí doenças oportunistas. Aí nós temos que, nessas pessoas que apresentam HIV/AIDS, que são soropositivas, é realizado nelas a prova tuberculínea, tá? Que é muito importante que se faça, justamente para a identificação de uma infecção latente de tuberculose. Porque pode acontecer que essa pessoa não está apresentando nenhum tipo de sinal e sintoma da TB, mas já está infectada pela tuberculose. Então, em pessoas soropositivas, se faz a prova tuberculina, tá? Existem marcadores de risco, né, para pessoas que são soropositivas, pois elas podem estar desenvolvendo a tuberculose ativa. Então, todas as pessoas que possuem HIV, é realizada essa questão dos marcadores para saber se elas podem ou não estar desenvolvendo a tuberculose. É realizada em todas as pessoas que vivem com HIV, como a gente já viu, elas sendo assintomáticas ou não para a tuberculose. E aí a prova tuberculina, se ela der menor do que 5 milímetros, será repetida uma vez por ano. Adultos e adolescentes com HIV, eles podem receber imunização, eles podem ser vacinados, tá? Podem receber vacinas tanto de bactérias quanto de vírus, desde que os seus níveis de LT-CD4 estejam acima de 350 células por milímetro cúbico. Então, fez a contagem. As células estão acima de 350, então está com uma imunidade razoável. Então, pode sim receber imunização. Se por algum acaso essas células de LT-CD4 estiverem entre 200 a 350, então vai ser avaliada a situação desse indivíduo, né? Vai ser avaliado o risco-benefício dessa vacinação nesse indivíduo. Se por algum acaso essas células estiverem abaixo de 200, não se indica vacinação. Se essas vacinas, aliás, as vacinas, elas não têm contraindicação para essas pessoas, né, da vacina em si. A contraindicação é o sistema imunológico da pessoa, tá? Então, elas podem receber, não tem contraindicação, a não ser da própria pessoa. A pessoa tem que estar com os níveis de LT-CD4 acima de 350. E aí, as vacinas que podem ser administradas nessas pessoas, como, por exemplo, a polio oral, febre amarela, varicela, sarampo, rubéola, cachumba, são doenças, são vacinas que podem ser administradas, desde que seguindo observando-se a questão imunológica, né, acima de 350 células. Em pacientes com imunodeficiência, né, como a gente já viu. Ai, Senhor. Em pacientes com imunodeficiência, deve ser condicionada a análise individual do risco-benefício, como já foi falado, né? Então, se está entre 200 e 350, avalia, né? Se realmente é melhor vacinar agora ou espera um pouco até que essa imunidade suba um pouco. E não deve ser realizado em caso de imunodepressão grave. Então, abaixo de 200 células, não se vacina. E aí são alguns pontos importantes, que é importante a gente salientar, né, a gente entender, diante de um caso, né, de HIV. Então, é importante o aconselhamento pré e pós-teste para a detecção do HIV. Então, é importante preparar essa pessoa, né, antes dela receber essa notícia, antes dela fazer o teste, né, explicar que se por algum acaso ela tiver infectada, existe tratamento, né, não existe cura, mas já existem medicações que aliviam os sintomas, que ajudam a imunidade. Tem pessoas que vivem já há muitos anos com HIV, né, não é uma condenação de morte, assim também como o pós-teste, né, orientar quanto às medicações, como é que faz com relação à transmissibilidade, como é que ela se previne, como é que ela não transmite para outras pessoas também, como é que ela vai se cuidar a partir de agora. A investigação da tuberculose em pacientes soropositivos, como a gente já viu, por mais que a pessoa não apresente sinal e sintoma, mas por ser soropositiva, é importante fazer a investigação da tuberculose por ser uma doença oportunista.
O aconselhamento para situações de risco para a transmissão do HIV ou de ISTs, né? Então, tá sempre fazendo uso de preservativo, né? E vendo com relação à transmissão, né? Para que não transmita para pessoas que não estão doentes. Vacinação de pacientes soropositivos, salvo suas exceções. Então, pacientes soropositivos podem ser vacinados, devem ser vacinados, desde que observados seus níveis de células TCD4, seus níveis de imunidade, né? A partir de 200 não vacina, entre 200 e 350 avalia, e acima de 350 pode ser vacinado. O início precoce da terapia antirretroviral, então, da TARV, né? Quanto antes se iniciar com as medicações, mais qualidade de vida essa pessoa vai ter. A profilaxia da transmissão vertical do HIV, né, com relação a iniciar a TARV, a iniciar a terapia antirretroviral em gestantes que sejam soropositivas, né, independente da situação de LTCD4, independente disso, é soropositiva, está gestante, inicia-se a TARV, né, a terapia antirretroviral, o mais rápido possível. E aí a gente já encerra HIV e entra na abordagem sindrômica de outras ISTs, né? Aí tem algumas características que a gente observa em dadas doenças que a gente vai ver mais na frente. Por exemplo, úlceras genitais. A gente vai observar em que doenças? Na sífilis, no cancro mole, na donovanose, herpes genital, no linfogranuloma venéreo. A gente observa como característica as úlceras genitais. O corrimento vaginal ou uretral, a gente encontra na clamídia, na gonorreia, na vaginose bacteriana, que também é conhecida como Gardnerella, na candidíase, na tricomoníase. Então, nessas doenças, geralmente se encontra um corrimento vaginal ou uretral. Na DIP, na doença inflamatória pélvica, geralmente, essa doença inflamatória pélvica a gente encontra em quem tem clamídia, gonorreia, bactérias facultativas anaeróbicas, entre outros micro-organismos. Porém, as verrugas anogenitais a gente só encontra na doença do HPV. Então, verruga anogenital apenas no HPV e nenhuma outra, certo? Então, começando pela sífilis, né, nós temos que o agente etiológico da sífilis é o Treponema pallidum. A sífilis, ela é transmitida por meio de prática sexual desprotegida, por transfusão de sangue contaminado ou de mãe infectada para o seu bebê, seja durante a gestação ou durante também o parto. As manifestações clínicas da sífilis, elas dependem do estágio da doença, que podem ter 3 estágios da sífilis: a primária, a secundária e a terciária, que a gente vai ver mais na frente. Inicia-se geralmente com uma úlcera indolor ou pouco dolorosa e autodelimitada. Então, essa úlcera na sífilis, a gente consegue ver a delimitação, a gente consegue ver as bordas, tudo bem direitinho. E na atenção do pré-natal, a gente precisa ter observar melhor a sífilis congênita, dar uma atenção maior à sífilis congênita no pré-natal. Justamente porque a sífilis congênita pode gerar aborto, má formação do feto, ou até mesmo morte ao nascer, né, do bebê. Então, as úlceras da sífilis, como a gente já viu, né, a gente pode ver melhor nessa imagem aqui, ó, elas têm bordas bem delimitadas, né, e geralmente essas lesões aqui, geralmente está logo na primeira fase, elas regridem em um período de 4 a 5 semanas sem deixar nenhum tipo de marca. Isso nas fases iniciais da sífilis, certo? E aí, existem as fases da sífilis, a fase latente, primária, secundária e terciária. A fase latente é aquela fase que não tem sinal, não tem sintoma, tá? Geralmente acontece em 1 ano, quando é recente, acontece em menos de 1 ano. Quando é algo tardio, já aparece depois de 1 ano de infecção.
A infecção latente, ela não apresenta sinal e sintoma, e o diagnóstico é apenas por teste de sorologia. Vai lá fazer um teste de sorologia para sífilis e dá positivo e você não tá sentindo, a pessoa não está sentindo nada. Essa é a fase latente. A fase primária já aparece, né, aquelas lesões rosadas, uma úlcera geralmente única, né, pouco dolorosa, e entre 2 a 6 semanas já vai estar desaparecendo essa úlcera. Geralmente vai ter uma base endurecida, um fundo liso, mais brilhante e pouca secreção serosa. Essas são as lesões primárias, né, da fase primária da sífilis. A fase secundária da sífilis já vai ter uma lesão cutânea mucosa, né? Além da parte cutânea, também vai atingir mucosas. E aí vai durar entre 6 semanas a 6 meses depois da fase de cancro duro. Nessa fase secundária, essa pessoa já vai apresentar sinais e sintomas como febre, faringite, né, que é a inflamação da faringe, perda de peso, perda de cabelo, né? Então já vai aparecer outras coisas que vão caracterizar uma fase secundária. Na fase terciária, sinais e sintomas podem aparecer entre 2 e 40 anos, né? Então veja que pode ter não só uma fase aguda da doença, mas também uma fase crônica, né? Que pode variar entre 2 e 40 anos. E tem lesões cutâneas mucosas, além delas, na terceira fase também podem acontecer lesões neurológicas, cardíacas e articulares. Então, uma lesão terciária, uma fase terciária na sífilis, já é algo que acometeu muitos órgãos, né? E aí, falando sobre sífilis congênita, a sífilis congênita, o seu diagnóstico ele é estabelecido pela associação de critérios epidemiológicos, clínicos e também laboratoriais. Como a gente viu, a sífilis congênita é aquela que é passando de mãe para filho, né? Se ela surgir até o segundo ano do bebê, se os sintomas surgirem até o segundo ano do bebê, ela é tida como precoce, né? E os sinais e sintomas que a gente pode encontrar é baixo peso, hepatomegalia, osteocondrite. Então, são sintomas que podem estar acometendo o bebê até o segundo ano dele de vida, e aí aparecendo, a gente entende como sífilis congênita precoce. Pode acontecer de aparecer também anemia, trombocitopenia, leucocitose, leucopenia. Então, são coisas que vão acontecer, que podem acontecer em um bebê com sífilis congênita até o segundo ano, que seria tido como sífilis congênita precoce. Se for uma sífilis congênita tardia, já vai acontecer depois de 2 anos de idade e já vai apresentar sintomas diferentes, como a lâmina de Sabre, articulações de Couton, fronte olímpica, nariz em célula. Eu vou mostrar para vocês no slide seguinte o que seriam eles. E outros sintomas, como a mandíbula curta, o arco palatino elevado, surdez neurológica e dificuldade de aprendizado. E aqui eu trago para vocês a imagem daqueles primeiros sintomas, como o nariz em cela, né, ó, nariz bem curvado, bem empinado, com essa parte aqui do nariz mais funda, então é chamado de nariz em cela. E aqui, a fronte olímpica, pois não? Cris, só uma dúvida. Nessa fase precoce, que tem aqui anemia, que vai aparecer anemia, trombocitopenia, leucopenia, essa leucocitose, esses sintomas aí a gente vê através de um hemograma? Vê. Justamente através dos níveis dos leucócitos, através dos glóbulos vermelhos, né, da quantidade. Se estiver abaixo do normal. Ou acima, né, depende. Pronto, aí nós temos também a fronte olímpica, né, nós temos, só voltar aqui, foi demais. As articulações, né, esse daqui é a articulação de Couton. Aqui existe um alongamento do joelho, tá, na articulação de Couton, e aqui
o membro vai estar em formato de foice, né? Então, aqui onde o osso deveria estar bem retinho, né, na sua posição original, ele acaba ficando curvado em formato de foice. Então, ali a gente conseguiu ver a lâmina de sabre, né? Aliás, em foice, não, em sabre. A gente consegue ver a lâmina de sabre, nós conseguimos ver a fronte olímpica, nós conseguimos ver o nariz em cela, certo? E aí existem os testes imunobiológicos, né? Como, por exemplo, os testes treponêmicos, os não treponêmicos. Os treponêmicos, eles vão avaliar justamente os anticorpos, os antígenos específicos do treponema pallidum, tá? Através de teste rápido, através dos testes qualitativos, que seriam eles o FTA-ABS ou o TPH ou o EQL ou o ELISA. Então, são feitos vários exames de forma a avaliar a parte qualitativa, né, desses antígenos, desses anticorpos, no teste treponêmico. No não treponêmico, ele avalia tudo, todos os anticorpos, todos os antígenos, não só referente ao treponema pallidum. E aí a gente vai ter exames como o VBRL, o RPR ou o TRUST, que são qualitativos e quantitativos. E aí, como a gente já viu, né, nariz em cela, a fronte olímpica, as articulações de Couton, que tanto pode acontecer no joelho quanto nas demais articulações, e a lâmina de sabre, né, o osso fica em formato de lâmina. E aí nós vamos para gonorreia e clamídia, né, que tem como agentes etiológicos, elas estão juntas, embora seus agentes etiológicos sejam diferentes, porém elas apresentam algumas coisas em comum. Seus agentes etiológicos, a gonorreia a Neisseria gonorreia e a clamídia é a clamídia trachomatis, né? São diferentes, mas, por exemplo, o meio de transmissão delas é por meio de relação sexual, sem preservativo, ou até mesmo durante o parto. As complicações de ambas podem ser a dor pélvica crônica, a DIP, como a gente já viu, né? A gravidez ectópica e infertilidade. Então, ambas podem causar esses sintomas, essas complicações. Esses sinais e sintomas também, eles são frequentemente assintomáticos em mulheres. Porém, existe sensação de ardor, disúria, dispauremia, né? Disúria é a dor ao urinar, dispareunia também a dor ao ter relações, corrimento, secreção purulenta, dor nos testículos, no caso de homens, né? E também o sangramento intermenstrual, né? Menstruou, mas entre uma menstruação e outra acabou tendo um escape, acabou tendo um sangramento. E a hipótese decorrente de gonorreia ou de clamídia. E aí eu trago algumas imagens para a gente fixar também, né? E a gente pode ver esse corrimento, tanto no colo do útero, como também no pênis, né? Existe esse corrimento. Nas mulheres, pode acontecer na gonorreia, né? A dor abdominal, a dor durante a relação sexual, né? A dispauremia. O corrimento vaginal ou até mesmo o sangramento, né? Como a gente viu, o sangramento entre uma menstruação e outra. Nos homens, pode ocorrer na gonorreia, né? Os rins infectados, a bexiga, infecção na uretra, sensação ou queimação, sensação de queimação ou ardência ao urinar, a inflamação do pênis, testículos inchados, descarga e corrimento também no pênis. Então, a gonorreia traz esses sinais e sintomas, essas complicações, tanto no homem quanto na mulher. A clamídia, ela já é uma infecção que ela pode ser assintomática, na maioria dos casos, mas quando ela acontece, aparecem sintomas como dor ao urinar, ardor, aumento de frequência urinária, presença de corrimento, e nas mulheres, elas podem ainda apresentar aquela perda de sangue entre uma menstruação e outra, além de dor no baixo ventre.
Aí nós vamos para outro, né, outros dois, que são o linfogranuloma venéreo e o HPV. O linfogranuloma venéreo, ela é uma infecção crônica causada pela bactéria Chlamydia trachomatis. Atinge os genitais e os gânglios da virilha. É caracterizado pelo envolvimento do sistema linfático, tendo como processos básicos a trombolinfangite e a perilinfangite. Então, o linfogranuloma venéreo é justamente essa inflamação dos gânglios. Na sequência, eu vou mostrar para vocês melhor. Já o HPV, ou o codiloma acuminato, né, o papiloma vírus humano, normalmente ele causa verrugas, lembrando que essa é uma característica bem específica do HPV, né, essas verrugas anogenitais de tamanhos variáveis, e se não for tratado, pode levar ao câncer de colo de útero e de vulva em mulheres, e também o câncer de pênis nos homens. Então, aqui a gente pode ver, né, o linfogranuloma venéreo, como é que acontece, ó, o inchaço dos linfonodos, aqui tanto em imagem, quanto em desenho, quanto também o real, né, como é que fica no homem e na mulher esse inchaço desses linfonodos por causa dessa contaminação, dessa infecção. E o HPV, geralmente aparece essas verruguinhas, né, anogenitais, assim como pode aparecer também, tanto nos genitais como também em outras partes do corpo. Candidíase. E aí, candidíase, ela é uma infecção da vulva, pode acontecer uma infecção na vulva ou na vagina, ocorre quando o meio se torna favorável para o seu desenvolvimento. A candidíase, ela tanto pode ser causada pela Candida albicans, né, que está em sua maioria, né, geralmente os casos de candidíase é desenvolvida por esse fungo, pelo Candida albicans, em 80 a 90% dos casos. Mas em outros casos, a candidíase também pode se desenvolver pela Candida tropicalis, pela Candida glabrata e pela Candida cruzi, tá? Em quantidade de casos menores, mas não é apenas a Candida albicans que acaba ocasionando, iniciando a candidíase. Na candidíase, existe um corrimento branco, grumoso, inodoro, né? Não tem cheiro. Não estou te ouvindo, Cris. Eu não sei se as minhas estão, mas não estou te ouvindo. Travou. A sua imagem está travada e a voz não sai. Não sei se é só eu que estou vendo assim. E também aqui no pênis, né? Tanto acontece o corrimento, como também pode acontecer de ter bolhas no pênis. Cris, Bolhas. Cris, Alguém falou? Quer falar? a sua imagem estava travada. Estava travada? Estava, Vocês sabe que a senhora falou alguma coisa e a gente não conseguiu mais ouvir. Travou, congelou a imagem. E não saiu mais som. Vocês conseguem ver passando agora? Sim. Uhum. Pronto, parou nessa. Aí Parou nessa? Não, na outra, na próxima. Pronto. Aqui é só mostrando explicando a anterior, né, e mostrando para vocês que aí tem o linfogranuloma venéreo, né, como é que acontece, né, essa inflamação desse linfonodo, tanto em homens quanto em mulheres. Aí, o HPV... Oi? Esse aí a senhora explicou. Não estou escutando. Esse aí a senhora explicou. Sim, foi? A senhora explicou. Candidíase, vocês viram? Parou nesse, aí a sua imagem congelou. Olha, casamento. Candidíase, né? A candidíase, ela é uma infecção da vulva e da vagina.
vai ocorrer quando o meio se torna favorável para o seu desenvolvimento, né? O agente etiológico, em geral, em 80 a 90% dos casos, é a Candida albicans, certo? Que é um fungo que já existe na própria microbiota vaginal, né? Um fungo comensal. Porém, em 10 a 20% dos casos, outros tipos de Cândida também podem estar cometendo e acontecendo de ter candidíase, né? Não só a Cândida albicans. Temos também a Cândida tropicalis, a Cândida galbrata e a Cândida cruzi, né? Nesses 10 a 20% de casos. Mas, em geral, o que causa a candidíase é o Cândida albicans. E aí, existem sinais e sintomas característicos da candidíase, como o corrimento branco, grumoso, inodoro, né, que não sente o cheiro do corrimento, com aspecto caseoso, prurido vulvo-vaginal, que é a coceira, ardor ou doramicção, edema vulvar, fissuras e macerações da vulva e também da pele. E aí eu trago apenas imagens ilustrativas, né, de como seria uma vagina, por exemplo, um canal vaginal contaminado por candidíase, né? Então, com corrimento branco, com corrimento grumoso, embora seja inodoro, né? Então, temos aí a imagem de um canal vaginal contaminado por candidíase e um canal normal, para a gente ver a diferença. E no pênis, além de ocorrer também esse corrimento, podem também vir a ter bolhas nesse pênis, na caso de homens. Aí a gente tem também uma doença chamada tricomoníase, né, que tem como agente etiológico, né, o causador da doença, o tricomonas vaginalis. Sua transmissão é também por forma sexual, né, inclusive por um portador assintomático, que abriga o micro-organismo no trato urogenital. Então, às vezes a pessoa está infectada pela tricomoníase, não sente nada, não pratica relação sexual de forma protegida, e aí vai só transmitindo porque está assintomático. Sinais e sintomas. Geralmente apresentam uma secreção vaginal fluida, né, algumas vezes bolhosa, de coloração geralmente amarelada ou amarela esverdeada. Nesse caso do tricomoníase, essa secreção tem odor fétido, bem característico de peixe podre, é muito irritativo aquele local, tem disúria, né, que é a do urinar, a polaciúria, que é o aumento na quantidade de vezes que vai urinar, e também apresenta dor pélvica. E aí eu trago imagens, né, de o que seria, de como a gente identificaria essa tricomoníase, né? Então, veja como que é o aspecto realmente da secreção, né? Que pode estar vindo, inclusive, amarelada, amarela esverdeada, né? E aí nós temos o aspecto na cavidade vaginal e o aspecto no genital de forma externa. E aí, esse tricomoníase tanto pode afetar homens como pode afetar mulheres, porém, os sintomas são diferentes entre os dois grupos. Nas mulheres, pode apresentar o quê? Desconforto na relação sexual, coceira na parte interna das coxas, existe um corrimento vaginal, né, seja ralo, amarelo esverdeado, espumoso. Existe a coceira vaginal, né, o prurido, a coceira na vulva, o inchaço dos grandes lábios, como a gente pode ver também lá na imagem à esquerda. E o odor vaginal é sempre fétido, como se fosse um cheiro ruim de peixe podre. Já nos homens, existe uma queimação na hora dele fazer xixi, né, na micção, ou na hora de ejacular. Existe uma coceira, né, também na uretra. O corrimento já é mais leve no homem, porém a infecção geralmente não causa sintomas em homens e desaparece por si só em algumas semanas. Nós temos também a vaginose bacteriana. A vaginose bacteriana, também conhecida como Gardnerella, ela é um desequilíbrio da microbiota vaginal. Então, quando existe um nível elevado de bactérias anaeróbicas e acontece um rebaixamento no nível dos lactobacilos, né, acontece o desenvolvimento dessa Gardnerella. Então, a Gardnerella é um vírus que já existe na microbiota vaginal, porém, quando existe um desequilíbrio e um aumento dessas bactérias, né, anormalmente, é desenvolvido
é a vaginose bacteriana. Então, o agente etiológico é a Gardnerella vaginalis, por isso também é conhecido como Gardnerella, essa vaginose bacteriana. Pode também ser ocasionada pelo Haemophilus, né, pelo Bacteroides sp e pelo Mobiluncus sp. São outros agentes que também causam a vaginose bacteriana. Mas o mais conhecido é a Gardnerella. Então, sinais e sintomas característicos da vaginose bacteriana, né? É o odor fétido após o coito ou após a menstruação, uma secreção branco acinzentada, fluida ou cremosa e às vezes também pode ser banhosa. E a dispareunia e irritação branda, né? Mais uma vez, a dispareunia é a dor ao ato sexual e irritação branda. E aí eu trago imagens, né, de como seria uma microbiota com bastante lactobacilos, né, e pouca Gardnerella, pouca bactéria, e aqui uma vaginose bacteriana que quase não se tem os lactobacilos, tem mais bactérias. Então, houve aí um desequilíbrio que ocasionou a vaginose bacteriana. E aí, como que é o aspecto, né, do corrimento, né, que a gente pode estar observando. Hipertensão arterial. Então, a gente encerra a parte de ISTs, tá? E agora a gente começa na parte de hipertensão arterial, que também é muito importante e é bem extenso. Então, o conceito, né, do que seria, o que seria a pressão arterial, o que seria PA, né? Então, é a medida da tensão exercida do sangue, né, enquanto vai passando nos vasos, é justamente essa tensão exercida, né, essa pressão exercida nos vasos. E aí, tanto pode ser a sístole como a diástole, né? A sístole é a contração dos músculos cardíacos, né? Do músculo cardíaco, e a diástole seria o relaxamento dos músculos. Então, a sístole contrai, a diástole relaxa. Então, a PA seria a medição da tensão exercida pelo sangue nos vasos durante a sístole e a diástole. A hipertensão arterial sistêmica é uma condição clínica, né, multifatorial, ou seja, pode ser ocasionada por vários fatores. E ela é caracterizada por níveis elevados e sustentados de PA, né, dessa tensão exercida nos vasos sanguíneos durante a sístole e a diástole. Então, um valor de PA maior ou igual do que 140/90, né, de milímetros de mercúrio, já pode ser considerado como uma hipertensão arterial sistêmica, né, níveis elevados e sustentados, ou seja, por um longo período de dias. A PA, ou seja, a pressão arterial, ela é justamente o débito cardíaco vezes a resistência vascular periférica. E o débito cardíaco é o volume sistêmico vezes a frequência cardíaca, né? Vezes a frequência cardíaca. Então, quando a gente for fazer o cálculo de PA e de débito cardíaco, a gente faz de acordo com observando esses valores. Na PA, a gente vai observar o débito cardíaco e na frequência, no débito cardíaco, a gente vai observar o volume sistólico e frequência cardíaca. O débito cardíaco, ele é justamente o volume de sangue que é ejetado do coração por minuto. E a frequência cardíaca é a quantidade de batimentos que o coração faz ao bombear o sangue. Os principais fatores de risco para hipertensão arterial. Então, qual a pessoa, qual é o grupo que mais está suscetível, né? Quais são os principais fatores que devem ser avaliados em uma pessoa para dizer que ela está suscetível ou não para a hipertensão. Então, a idade, né, geralmente idade elevada, as paredes dos vasos já não tem mais aquela elasticidade que tinha antes, então a idade influencia, o sexo e a etnia influencia, o excesso de peso, né, como por exemplo a obesidade, ingestão de sal, ingestão de álcool de forma exagerada, sedentarismo, fatores socioeconômicos e também a genética influencia na
na questão da pessoa desenvolver ou não hipertensão arterial. E eu trago para vocês algumas curiosidades referentes à hipertensão. O chocolate amargo, ou seja, aqueles que têm um alto teor de cacau, ele promove uma discreta redução de pH. Tá? Não é algo que a gente consegue ver e perceber de forma drástica, né, na diminuição de pH, mas ela promove, o chocolate amargo promove uma discreta redução de pH, justamente devido às concentrações de polifenóis. Ainda não há evidências, né, de que a cessação do tabagismo traga benefício para o controle da pH. Porém, é uma prevenção primária, de acordo com a Sociedade Brasileira de Cardiologia. Nos negros, a prevalência e a gravidade da hipertensão são elevadas e podem estar relacionadas a fatores étnicos ou socioeconômicos, né? Então, os negros são mais suscetíveis a desenvolver hipertensão. E aí, como é que a gente faz o rastreamento dessa hipertensão arterial? Então, de acordo com o caderno de atenção básica, número 37, diz que existe uma média aritmética que, se for maior ou igual a 140/90, então, e verificada em pelo menos 3 dias diferentes, com um intervalo mínimo de 1 semana, já é considerado como hipertensão arterial. Assim como no caderno, a 7ª diretriz brasileira também diz a mesma coisa. Se for um valor de 140/90, sustentado durante vários dias, verificado em 3 dias diferentes, então já é considerado como hipertensão arterial. Porém, existe uma diretriz, que é uma diretriz de prevenção, detecção e avaliação da gestão da hipertensão arterial, que relata que valores entre 130/80 já podem ser considerados hipertensão arterial. E aí eu trago um comparativo da 7ª diretriz brasileira com essa diretriz de prevenção, de detecção, avaliação e gestão de HANS, que é a hipertensão arterial sistêmica. A 7ª diretriz, que é o que geralmente se segue, diz que a PA, se ela tiver menor ou igual a 120/80, ela está ótima. Essa diretriz fala que se ela tiver menor que 120, já está excelente. Aí existem classificações, né, de acordo com ambas. A 7ª diretriz brasileira, ela diz que existe uma fase chamada de pré-hipertensão ou hipertensão elevada, né? E aí a PA estaria entre 121 e 139 por 81 ou 89. No entanto, essa diretriz, ela já traz valores abaixo disso, né? Então, valores entre 120 e 129/80 já seria considerado uma hipertensão, uma pré-hipertensão, né? Uma hipertensão em estágio 1, de acordo com a 7ª diretriz brasileira, seriam entre valores entre 140 e 159 na pressão sistólica, né? Por 90 ou 99 na diastólica. Mais uma vez, a diretriz de prevenção traz valores abaixo disso, né? 130/139 por 80/89. Então, essa diretriz, ela sempre vai trazer valores abaixo, né? Já desde bem antes, classificando como uma pessoa como hipertensa, né? No estágio 1, no estágio 2, no pré-hipertensão. A hipertensão estágio 2, a 7ª diretriz, diz que valores entre 160 a 179/10, ou por 100 ou por 109, seria considerado uma hipertensão estágio 2. E aí, na diretriz, já traz valores abaixo disso, né? Maiores ou iguais a 140/90, já seria um estágio 2. E aí, no estágio 3, esse estágio 3 só existe se seguirmos a 7ª diretriz brasileira, né, que seriam valores acima ou igual a 180/110, né, enquanto que na diretriz ele não prevê isso, na diretriz só vai até o estágio 2. Então, geralmente, a gente segue essa 7ª diretriz brasileira. Então, geralmente, a gente segue como base esses valores da 7ª diretriz. Mas é importante também a gente conhecer
e saber que existem outros valores que também servem como base. E aí, esse rastreamento de PA, né, esse acompanhamento, ele vai ser feito a cada 2 anos, se a PA arder menor do que 2 por 8, 12 por 8, né, que é o 120 por 80. Se der 120 por 80, como a gente viu, de acordo com a sétima diretriz, brasileira, se for menor do que 120 por 80, que é a pressão ideal, a gente só vai verificar, só vai fazer esse rastreamento nesse indivíduo a cada 2 anos. Porém, se essa PA já der entre 120 ou 139 por 80, em pessoas que não tenham fatores de risco para doença cardiovascular, basta fazer essa verificação uma vez por ano. Em mais de 2 momentos, ou em um intervalo de 1 ou 2 semanas, vai ser realizado se essa PA der 140 por 90, né, maior ou igual a esse valor, ou se essa PA estiver entre 120 por 139, por 80 e 89, na presença de fatores de risco cardiovascular. Se apresentar esses valores na presença de fator de risco cardiovascular, então vai ser avaliado, vai ser feito esse rastreamento de PA em 2 momentos ou em intervalos maiores, entre 1 e 2 semanas, e não a cada ano, a cada 2 anos. Tá? E aí, a monitorização dessa pressão arterial vai ser feita de 3 formas. Como? Pode ser feito de forma automedida. De que forma? Essa monitorização, essa medição de PA, vai ser realizada por pacientes ou por seus familiares que não sejam profissionais de saúde, que seja fora do consultório, geralmente no seu domicílio. Então, a automedida de PA geralmente é realizada no domicílio da pessoa, pela própria pessoa ou por seus familiares que não sejam profissionais de saúde e que se essa medição não seja feita em consultório, seja feita em domicílio. Automedida de PA. Monitorização residencial de PA. Essa monitorização residencial pode ser feita por profissionais, né, da unidade básica, por exemplo. Vai ser obter 3 medidas de PA pela manhã, 3 à noite. Isso vai ser realizado por 5 dias. Ou 2 medidas em cada sessão durante 7 dias. Então, vai se fazer 3 medidas pela manhã, 3 à noite, durante um período de 5 dias, ou vai se fazer durante 7 dias, uma vez por dia. Essa é a monitorização residencial de PA, certo? Feita por profissionais na residência da pessoa. E nós temos a monitorização ambulatorial da PA durante 24 horas, que é chamado de MAPA. Então, vai permitir o registro indireto e intermitente de PA durante 24 horas ou mais, ou durante os períodos de vigília e também de sono, tá? Então, são esses 3 tipos de monitorização de PA que a gente vai estar podendo estar fazendo em uma pessoa para descobrir se ela realmente tem ou não a hipertensão. E aí existem algumas coisas, por exemplo, que vão influenciar, que acontecem durante esse período de monitorização. Como, por exemplo, o efeito de avental branco, né? Quando existe esse efeito do avental branco, existe uma diferença nas medidas de PA entre o consultório e fora dele. Mas, geralmente, essas medidas, elas não devem diferir do que entre 20 ou 10 milímetros de mercúrio na PA, na hora que ela for feita a detecção. Geralmente, é porque essa pessoa tem medo, ou ao ver o jaleco, ao ver uma pessoa de avental branco. Então, quando ela vê, né, acontece esse efeito do avental branco, e aí pode dar uma variada na PA por causa disso. Por isso é importante fazer a automedida
em casa, né, se apresentar esse problema em casa, por alguém da própria família, para evitar o efeito do avental branco. A hipertensão do avental branco ocorre quando existem valores maiores de PA do que os normais, que é realizado no consultório. Porém, eles ainda vão estar dentro dos valores normais do mapa. E existe a hipertensão mascarada, né, que são valores normais no consultório e elevadas no mapa. A hipertensão arterial sistêmica, ela ainda pode ser essencial ou secundária. Ela vai ser essencial quando não tiver uma causa definida, né? Quando ela for provocada apenas pela desregulação do mecanismo de controle homeostático da pressão. Então, ocorreu apenas uma desregulação na hora da passagem, né, da parte sistólica, da parte diastólica, ocorreu apenas uma desregulação. Então, foi algo apenas essencial, tá? E o secundário, que é provocado por uma causa bem definida, como, por exemplo, da doença freucomocitoma. Então, quando existe uma doença que, por causa dessa doença, se desenvolve uma hipertensão, é tido como uma hipertensão secundária. E aí vai ser uma hipertensão essencial quando não existe uma causa que possa dizer, foi por causa disso que se desenvolveu a hipertensão. E aí nós temos um momento chamado de crise hipertensiva, que tanto pode ser uma crise hipertensiva emergencial como de urgência. E aí existe uma diferença, né? Quando for uma crise hipertensiva de emergência, existe uma elevação crítica, uma elevação rápida, uma elevação súbita de PA, com um quadro clínico grave, progressivo, onde vai existir uma lesão de órgão-alvo com risco de morte. Então, é uma emergência. A pessoa precisa precisa que seja diminuída a sua PA rapidamente. Então, existe uma imediata redução de PA com agentes aplicados por via parenteral, tá? Então, é administrado de forma rápida nesse paciente, né? O nitroprussiato de sódio, que é conhecido como nipride, principalmente se essa pessoa tiver com um valor de PA acima de 180 por 120. Então, é uma emergência hipertensiva. Essa pressão, essa PA, elevou de forma súbita, está maior do que 180 por 120, já está acontecendo lesão de órgão-alvo, essa pessoa corre risco de morte, então é importante fazer uma redução imediata de PA de forma parenteral, né? Administrando o mais rápido possível o nitroprussiato de sódio nesse paciente. Já a urgência hipertensiva é quando a PA, né, vai estar maior do que 120, né, milímetros de mercúrio, porém com uma estabilidade clínica, sem comprometimento de órgão-alvo. Então, não aconteceu de forma abrupta, a pressão realmente está elevada, né? Está acima de 120 ou igual. Porém, como não é uma emergência, como não tem comprometimento de órgão-alvo, essa pessoa ela pode ser tratada com medicamentos por via oral, para redução de PA em 24, em 48 horas. Não existe algo imediato, porque não existe lesão de órgão-alvo, porque não subiu rapidamente essa PA, tá? Então, pode ser tratada com medicamento de via oral, como, por exemplo, o captopril. Então, existe essa diferença entre emergência hipertensiva e urgência hipertensiva. Emergência hipertensiva elevou rapidamente, existe complicação, existe lesão de órgão-alvo, e essa pessoa precisa receber o mais rápido possível medicação para baixar PA, geralmente nitroprussiato de sódio. Na urgência, não foi dessa forma, né? Não foi de forma rápida. Foi elevando a PA, a pessoa está estável, não tem comprometimento de órgão-alvo, e ela vai receber medicação por via oral, né? Porque pode esperar um pouco. Então, usa-se o captopril por via oral e essa pressão vai diminuir entre 24 e 48 horas.
E aí eu trago alguns fatores de risco para vocês darem uma olhada para a doença cardiovascular. O que é baixo risco cardiovascular, o que é alto risco cardiovascular. Uma hipertensão ou uma hipertensão associada à obesidade, sedentarismo, tabagismo, né, por ser do sexo masculino, por ter uma idade superior a 65 anos, se já tiver algum tipo de evento cardiovascular associado, baixo risco. Quando é que vai ser alto risco? Quando essa pessoa for diabética, quando essa pessoa já tiver tido um infarto do agudo do miocárdio, né, um IAM, se essa pessoa já tiver tido um acidente vascular encefálico, com AVE antes, se essa pessoa já tiver lesão de órgão-alvo, se já tiver nefropatia, se já tiver essas complicações maiores, é uma complicação, fator cardiovascular alto. Se não tiver, for só tabagismo, hipertensão, obesidade, sedentarismo, é um baixo risco. E para isso, por isso que a gente precisava ver aquela parte. Porque aqui a gente entra na parte de tratamento medicamentoso, né? Então, se for uma hipertensão arterial de estágio 1, né? Que a gente viu lá, ó, que é estágio 1. Ó, estágio 1. PA entre 140 ou 159 por 90, 92, né? Então, se tiver um estágio 1, a gente vai fazer como? Estágio 1 associado a um risco baixo, a um risco moderado de cardiovascular, né? Tá uma hipertensão naqueles valores, e essa pessoa também é tabagista, ou então é obesa, né? Ou então tem mais de 65 anos, é sedentário. Está em estágio 1, tem um risco cardiovascular baixo e moderado associado, como é que a gente faz? Trata com terapia não medicamentosa mais monoterapia. Então, o que seria essa terapia não medicamentosa? Né? É justamente a questão de alimentação, diminuir o sódio, praticar exercício físico, né? Esse tipo é o estilo de terapia não medicamentosa, fazer dieta, mas associado à monoterapia, ou seja, mais uma medicação, que seria DIU, IECA, né, o BRA, BRB, que são medicamentos específicos, né, então seria a terapia não medicamentosa, mais uma monoterapia. Não atingiu a meta ou os efeitos colaterais foram intoleráveis, aumenta a dose e associa mais um medicamento ou troca esse medicamento. Não atingiu ainda, e vai acrescentando outros hipertensivos até atingir a meta. Porém, se for um estágio 1, nesse lado amarelinho, e essa pessoa tiver um risco cardiovascular alto, né, se essa pessoa já tiver tido, foi estágio 1, mas já tiver tido um infarto anterior, um AVE anterior, ou ainda foi estágio 2 ou 3, a gente vai associar a terapia não medicamentosa mais uma combinação de 2 fármacos diferentes. Fez a terapia não medicamentosa mais 2 fármacos, não atingiu a meta, aumenta a dose, associa um terceiro fármaco. Não atingiu, vai adicionando outros fármacos, outros antihipertensivos, até conseguir estabilizar o paciente. Quais são essas metas que a gente deve atingir de acordo com cada paciente? Existe a categoria de hipertensos estágio 1 e 2, com risco baixo a moderado, e aí a meta desse pessoal é manter a PA abaixo de 140 por 90. Então, é hipertenso estágio 1 ou 2, ou tem um risco baixo, um risco moderado, a meta é baixar essa PA para menos do que 140 por 90. Porém, se for um hipertenso estágio 1 ou 2 com um risco cardiovascular alto, a gente precisa deixar a PA desse paciente abaixo de 130 por 80. E aí, aqueles antihipertensivos que a gente vinha conversando há pouco tempo, né, que associa a dieta, a nutrição não medicamentosa, a parte não medicamentosa, terapia não medicamentosa, com os antihipertensivos. Que antihipertensivos são esses? Nós temos os diuréticos, né, que é dito como DIU. Nós temos os inibidores adrenérgicos. Nós temos o que tem a ação central, que são os agonistas ou alfas
alfa-2 centrais. Nós temos os que agem de forma vasodilatadores, né, dilatando os vasos diretamente. Nós temos aqueles que bloqueiam os canais de cálcio, aqueles beta-adrenérgicos, alfa-bloqueadores, inibidores de enzima conversora, bloqueadores de receptores de angiotensina 2, de AT1 da angiotensina 2. E também nós temos inibidores diretos de renina. Então, esses são os antihipertensivos, e como eles atuam, onde eles atuam. E aí, como é que a gente modifica, como é que a gente faz aquela terapia não medicamentosa? Controlando o peso, né? E aí, a gente controla o peso mantendo sempre um IMC menor do que 25 quilos, né? Por metro quadrado, até 65 anos. Então, faz o controle de peso de acordo com esse IMC. O padrão alimentar deve-se adotar dietas. A restrição do consumo de sódio, então, restringir o consumo de sódio por dia para 2 gramas, ou seja, 5 gramas de cloreto de sódio. E moderar o consumo de álcool, né, para aqueles que ingerem álcool. Limitar o consumo diário de álcool a uma dose, como no caso de mulheres e pessoas de baixo peso, e 2 doses apenas para homens. E aí, como que é esse procedimento para fazer a medição de PA? Então, primeiro, o que a gente tem que certificar que o paciente não pode estar? O paciente não pode estar na hora da verificação de PA com a bexiga cheia, né, porque isso influencia na questão de volume. Se esse paciente praticou exercício físico há pelo menos 60 minutos, né, porque vai estar passando com mais força, vai estar sendo bombeado mais sangue. Se ele ingeriu bebidas alcoólicas, ou café, ou algum tipo de alimento que influencie também na PA. Se esse paciente fumou nos 30 minutos anteriores. Então, é importante que esse paciente não tenha feito nada disso, ou não esteja com nada disso, antes da aferição da PA. Como é que eu devo posicionar esse paciente para poder fazer a aferição da PA? Esse paciente ele deve estar sentado, assim como na imagem, né? Sentado, com as pernas descruzadas, os pés apoiados no chão, o dorso recostado na cadeira e relaxado. O braço deve estar na altura do coração, apoiado, com a palma da mão voltada para cima, e as roupas não devem estar garroteando o membro. Então, a roupa do paciente não deve estar tão colada, tão apertada no membro, né? Porque aí vai ter uma variação da PA, não vai dar um valor fidedigno. Então, a gente precisa se certificar que o paciente não esteja com nada disso, não esteja assim, e posicioná-lo de maneira correta, sentado, com pernas descruzadas, recostado, relaxado, pés apoiados no chão, o braço na altura do nível do coração, apoiado, mão para cima, e certificado que a roupa não é muito arrochada, não esteja prendendo, né, o braço do paciente. Era isso por hoje, né, nossa aula 2. E aí, daqui a pouquinho, eu vou estar disponibilizando a atividade 2 referente à aula de hoje. E essas duas aulas, aliás, essas duas atividades, elas serão recebidas até segunda, né? Porque terça a gente já começa um assunto novo, atividade nova. Então, tem esses dias até segunda para vocês mandarem a atividade 1 e a atividade 2 para mim. Manda daquele jeito de sempre, né? Somente as respostas no meu privado. Tá ok? Realmente é bastante conteúdo, porque eles reduzem o nosso tempo de aula, né? Se tivesse mais aulas, o conteúdo seria menos. Menos assim, por aula, né? Mas o conteúdo é muito extenso e a gente precisa ver em um curto período de tempo. E isso já não me aprofundo tanto em tantas coisas, né? Tem algumas coisas que eu só passo por cima. Mas é isso, né? Terminamos a aula de hoje. E recebo até segunda. Terça-feira temos aula de novo. Terça e quinta da próxima semana. É isso. Valeu e até a próxima.